Tem coisas que a gente não perde, a gente simplesmente entrega. Shalom, eu sou Eide Moura, criadora aqui do canal Eide Falar, e hoje quero contar a vocês um pouco do meu testemunho, um testemunho de entrega, um testemunho onde eu tive que entregar ao Senhor o meu relacionamento de 5 anos. E antes de eu começar a falar um pouco mais sobre este tema, sobre este assunto, eu quero te dar as boas-vindas se você é novato aqui e te dizer que você não caiu aqui por acaso. Fica comigo até o final, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você. E para você que já me acompanha, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia. É sempre bom estarmos juntos para poder falar de Deus. Então, galera, vamos lá, né? Começar de onde eu parei, porque se vocês assistiram o vídeo do meu batismo, vocês vão meio que entender que eu cheguei a falar um pouco, né, sobre esse processo de entrega. Quando eu me batizei, na verdade, quando eu me converti, o Senhor ele me pediu a entrega das minhas roupas, a entrega de músicas que eu escutava, a entrega do meu coração e também a entrega de um relacionamento que eu tinha, que durou 5 anos. E, gente, foi tudo muito rápido, como eu falei pra vocês, né? Eu fui pra PIB a primeira vez em finalzinho ali de novembro. Dia 14 de dezembro, eu me batizei. E foi 14 de dezembro de 2019, tá? Vão anotando tudo aí. Em novembro, eu fui pra igreja, pra PIB do Brasil. 14 de dezembro, eu me batizei e eu cheguei, inclusive, a levar ele pro culto. Nossa, eu achando que teria um relacionamento evangelístico, onde eu iria convencer o meu antigo parceiro, né, a vir para o meu mundo. É impossível, Eide, não é, tá? Tem casos que dá certo. Mas tava na cara de que ele não estava disposto a isso. Eu cheguei a levar uma única vez, acho que foi depois, inclusive, que eu me batizei, e dava para sentir que ele estava incomodado, que ele não estava à vontade no ambiente que para mim era maravilhoso, era agradável. Eu olhava assim de cantinho de olho e ele ficava tipo com um olhar de julgamento, sabe? Pelo ambiente, pelas pessoas, por tudo que estava acontecendo. E eu falei, poxa, Senhor, eu não quero ter alguém do meu lado, caminhando comigo, agindo assim, agindo indiferente, agindo com julgamento. Eu quero alguém que esteja do meu lado, caminhando no mesmo ritmo, sabe? Não um correndo ou um atrasando, mas os dois caminhando juntos, os dois na mesma frequência, os dois no mesmo pensamento. E quando foi janeiro de 2020, eu estava assistindo uma pregação que falava sobre julgo desigual. E a pessoa que estava ministrando estava falando, né, sobre a importância de 2 pessoas caminharem juntas, de 2 pessoas comungarem da mesma fé, de 2 pessoas seguirem o mesmo propósito na vida, né? E naquela época eu tinha entregado a minha vida a Jesus, mas a pessoa com quem eu me relacionava na época não era evangélica ainda, era católica, e eu também era católica, tá? Mas foi tudo muito rápido pra mim, também foi tudo muito rápido pra ele. E depois, né, que eu assisti essa ministração, Deus botou uma sementinha no meu coração, falando, olha, eu preciso desse relacionamento. E eu falei, o que, Jesus? É sério? E ele falou, vocês estão caminhando em caminhos opostos e não vai dar mais certo. Você já entregou a minha vida, a sua vida para mim. E agora eu quero que você entregue esta relação. Isso, gente, foi em janeiro, tá? Quando foi em fevereiro, lá pro comecinho ali de fevereiro, eu chamei esta pessoa e falei, olha, eu tenho hoje, né, um entendimento maior sobre a Bíblia.
não tão grande, né? Porque eu era recém-convertida, mas eu tenho um entendimento hoje sobre relacionamento em julgo desigual. Que é quando pessoas caminham em sentidos opostos, onde o propósito não coincide, onde pessoas têm fés diferentes. E hoje, eu e você estamos nessa situação. E o Senhor me pediu esse relacionamento. Me pediu para que nós possamos deixar de ser um casal. Porque você sabe, eu agora sou evangélica, existem práticas na Bíblia e Deus não concorda, inclusive a fornicação. E eu não quero mais andar errando. Eu preciso saber se você quer caminhar junto comigo na fé, né? Caminhar com os mesmos propósitos, até que a gente se case, quem sabe. Mas a pessoa foi muito clara para mim: olha, Eide, eu te respeito, eu entendo que você está vivendo essa nova fase, mas para mim não dá. Então, se para a pessoa não dava e para mim não dava, eu tinha que tomar uma decisão, gente. E eu falei: então tá bom, a partir de hoje nós não seremos mais um casal, porque eu preciso obedecer aquilo que o Senhor me pediu. E eu vou te confessar aqui que não foi fácil. Óbvio, quando Deus nos pede alguma coisa, não é fácil. E falando em entrega, na Bíblia a gente tem um exemplo muito claro disso, né? Que foi Abraão, que teve que entregar o seu único filho, Isaac, como sacrifício diante de Deus. É óbvio que para Abraão não foi fácil. Imagina entregar seu único filho sem saber direito o que é que ia acontecer, né? Na verdade, ele até sabia que Deus estaria cuidando de tudo, sem entender, na verdade, sem entender o que iria acontecer, mas confiando que Deus ele estava cuidando de tudo. E assim foi, ao entregar Isaac. Na hora em que Deus sondou o coração de Abraão, ele interviu, ele honrou a vida de Abraão e salvou o seu filho do sacrifício. Naquele momento, o meu relacionamento foi o meu Isaac. Sem entender, eu entreguei e eu confiei. Deus está te perguntando hoje: qual é o seu Isaac? Que sacrifício você precisa fazer? De entrega, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Isso foi em fevereiro. Nós tivemos essa conversa logo no comecinho de fevereiro. E, como eu disse para vocês, não foi uma conversa fácil. Por quê? Porque a gente se gostava, né? Então, para entender esse tipo de entrega que o Senhor estava me pedindo logo no meu começo da caminhada com Ele, foi difícil. Foi uma entrega, assim, que para quem tá de fora não entendeu, né? Poxa, Eide, 5 anos você caminhando com essa pessoa e você termina assim. Mas eu aprendi que a obediência é algo que a gente precisa seguir quando a gente está caminhando com Jesus. Mesmo sem entender, mas a gente precisa obedecer e confiar. Eu sabia que aquele relacionamento, no fundo, né? Apesar da gente estar juntos e durante muito tempo, não tinha futuro. Mas sabe quando você tem meio que uma dependência emocional? Você gosta da pessoa, mas sabendo que não vai dar certo. E por gostar, você acaba insistindo, você acaba meio que empurrando. E eu não estava tão atenta ao Senhor antes, né? Então precisei me converter para entender melhor sobre essa questão de julgo desigual e obedecer. Então, durante esse processo, né, dessas caminhadas de 5 anos, a gente terminou algumas vezes, mas era um término, gente, que durava assim 24 horas no máximo. A gente terminava e aí voltava. Como eu falei, dependência emocional, aquele medo, vou ficar sozinha, meu Deus, ele é meu namorado, eu não quero terminar e ficar solteira, deixa eu ficar com ele mesmo porque já é garantido. Então a gente brigava, a gente terminava e voltava. E isso tudo já eram sinais de que não era um relacionamento saudável. Mas eu vim empurrando durante esses anos até o Senhor realmente me pedir para entregar e eu entreguei.
Doeu, gente? Claro que doeu, né? Doeu em mim, doeu nele também, que não foi fácil, como eu falei. A gente não esperava que fosse acontecer tudo tão rápido e de uma forma, tipo, imediata. Porque a gente realmente terminou e terminou. E das outras vezes a gente terminava e voltava. E dessa vez foi pra valer. E a obediência é um preço que a gente paga. Na verdade, é um valor que a gente paga, não que a gente investe. Quando a gente obedece, a gente sabe que está investindo para que no mundo espiritual o Senhor nos honre. Então eu sabia que eu estava entregando, eu estava deixando ali o meu coração, mas que eu ia colher no futuro algo bom. Então eu decidi de fato obedecer e entregar. Porque a gente precisa confiar no propósito de Deus para as nossas vidas. E eu sei que não é fácil. Logo depois, lembrem-se, foi em fevereiro que a gente teve essa conversa e esse término. Março de 2020, gente, aconteceu o que no Brasil, no mundo? Pandemia. Então parou tudo, mas Deus acho que já estava escrevendo, né? Porque foi até bom. Parar tudo. Ninguém via ninguém. Foi um tempo ali em que eu realmente foquei mais no Senhor, me concentrei mais. Primeiro amor, né? Lia a Bíblia, fazia meus devocionais com mais intensidade. Então foi o período de ser moldada. Foi o período ali de ser tratada. Onde o Senhor estava falando assim, confia em mim, me busque que eu vou te honrar. E eu entendi durante esse processo que amor sem alinhamento, ele acaba virando um peso. Sabe, durante todo aquele período, eu vivi um amor sem alinhamento, que me gerava um peso, sabe? Mas que eu vinha carregando, com a expectativa de melhoria, e a melhoria nunca vinha. E a partir do momento em que o Senhor me pediu para entregar, um peso se desfez. Gente, já pararam para pensar quando você está segurando uma coisa muito pesada, dói sua mão. Se você continuar segurando por muito tempo, começa a ficar vermelho e é capaz até de ferir. Mas a partir do momento em que você larga, que você solta, dá um alívio, né? Você se sente mais leve, a dor passa, tá doendo enquanto você tá segurando, mas quando você deixa ir, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E assim foi. Como eu estou te dizendo, não foi fácil no começo, mas depois que deixou ir, Deus me honrou. E foi por isso que eu entendi que soltar, deixar ir, é mais leve do que segurar. Como eu falei, esse período da pandemia foi essencial, porque eu pude me conectar mais com Deus. E se não tivesse Ele, gente, oh Deus, seria difícil. E seria difícil ao ponto de que com certeza eu voltaria atrás na minha palavra. Como eu falei, antes a gente terminava e voltava, terminava e voltava, terminava e voltava. E eu tenho a absoluta certeza de que se eu tivesse vivendo aquela vida que eu vivia, com o relacionamento que eu tinha, que na minha cabeça, com a dependência emocional, eu não arrumaria uma outra pessoa, eu estaria parado no tempo. Eu estaria em um relacionamento de idas e vindas, de muitas discussões, desentendimentos, né? De falta de apoio, de falta de compreensão. E era o Senhor me mostrando que eu merecia muito mais. Mas para que isso acontecesse, eu precisava dar o meu passo. Eu precisava me render. E rendendo, sabendo que o Senhor me honraria um dia. Lá em Provérbios 3 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Naquela hora, eu só tinha o Senhor para confiar. Eu só tinha o Senhor para entregar. Porque se eu fosse confiar em mim, nos meus questionamentos, nas minhas vontades, não daria certo. E talvez não, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, se não está passando. Por um momento em que o Senhor tem te pedido alguma coisa, algo, alguém, e você está com medo de entregar. Mas você tem esquecido que você tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Então não tenha medo. E eu vou te falar o porquê você não deve ter medo. Porque hoje eu estou o quê? Casada. Oh, glória a Deus. Gente, conheci o meu marido
na igreja. E a gente começou uma amizade mesmo, porque a gente servia juntos. A gente se encontrou a primeira vez em outubro, foi novembro de 2020 ainda. Mas foi na amizade, que a gente servia juntos, então a gente foi se conhecendo melhor e só depois de 2 anos, praticamente 1 ano e meio, que a gente começou a namorar. Mas isso só foi possível porque houve uma entrega, houve uma decisão. Eu precisei plantar, chorando, para colher hoje sorrindo. Tem uma imagem de uma menininha que eu já vi várias vezes na internet, não sei se você já viu, vou deixar aqui para vocês. É uma imagem de uma menininha. Ela tá segurando um urso muito pequenininho e na frente dela tem Jesus, a imagem de Jesus. E aí Jesus fala assim: filha, me entregue, eu tenho algo muito melhor para você. E a menininha responde para Jesus, fala: oh Jesus, eu gosto tanto dele, sem saber que Deus tem algo maior, que Deus estava segurando ali atrás dele um urso gigante, lindo, maravilhoso. E a criancinha com medo de entregar, porque ela gostava tanto do urso, né? Ela tem tanto carinho pelo urso, não queria entregar para Jesus. Mas Deus sempre tem algo melhor para a gente. Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas. E não é à toa que ao entregar o meu urso, né, que era o meu relacionamento, antigo relacionamento, o Senhor me honrou com um relacionamento ainda melhor, com um relacionamento mais leve, com um parceiro que me apoia, com um parceiro que me entende, com um parceiro que caminha comigo nos mesmos caminhos, né, que tá ali comigo me incentivando. A gente vai junto para a igreja e a gente ora junto e a gente se diverte, sabe? A gente tem aquele entendimento mais fácil. Então, para que hoje eu estivesse vivendo e esteja vivendo tudo que eu tô vivendo, partiu de uma entrega. Se você tá vivendo algo parecido, gente, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, alguém que tá na sua vida e que tá te atrasando. E você sabe que tá te atrasando, sabe que não tá no mesmo caminho que você. Amizades que te chamam para lugares que você sabe que você não deve mais ir, não deve mais frequentar. O Senhor tá te chamando e te pedindo hoje, mais uma vez, me entrega. Me entrega para que eu possa te honrar. Me entrega para que eu possa fazer você prosperar e crescer. Me entrega para que aquilo que você está segurando e está doendo, e está machucando, e está ferindo, possa ser sarado, possa parar de doer, possa te trazer leveza e te trazer paz. Pode ser um relacionamento, como eu dei o exemplo aqui. Pode ser até mesmo um lugar que você tem frequentado. Coisas que você tem feito e você sabe que não é para fazer. E você sabe que o Senhor já te pediu para entregar, para confiar que Ele vai mudar a sua história. Se você plantar a obediência, o Senhor vai te honrar. Lá em Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então não questione. Se o Senhor está falando assim, vem comigo, deixa eu te conduzir, deixa eu te guiar. Confia que o caminho de Deus é muito melhor, muito maior. E os planos dele na sua vida também são muito melhores do que o seu. Não queira confiar na sua rótula. Não queira confiar na sua bússola. Queira confiar em Jesus. Às vezes pode até parecer louco. Poxa, por aqui esse caminho, né? Às vezes a gente se questiona, tá parecendo tão mais fácil, tão mais viável. Por que Deus está me chamando pra cá? Se eu parasse pra analisar, né? 5 anos de relacionamento, não tô tão perto, Deus. Daqui a pouco eu posso até casar, quem sabe? Eu não tinha nenhuma aliança, em 5 anos eu não tinha nenhuma aliança de namoro, nenhuma aliança de noivado. Imagine, será que ia mudar assim da noite pro dia? Então atenção mulheres, hein? Tem homens que estão te enrolando,
Esqueça desse veredito. Quer caminhar comigo? Amém. Se não quer, tchau e bênção. Eu sei que o Senhor vai te honrar. Mas claro, tá? Se o Senhor te pedir, viu? Não acha assim por impulso, não. Eu só agi porque Deus me pediu mesmo. E podia parecer loucura. Não, Deus, aqui já tenho tanto tempo, já conheço a pessoa, tô acomodada, tô no comodismo. Para que eu vou me aventurar no novo? A gente se questiona. Mas quando Deus fala assim, eu quero você aqui, eu quero mudar essa rota, eu quero mudar o seu destino, eu quero transformar a sua vida, confia que Deus vai fazer acontecer. Deus vai te honrar de tal forma que você não vai nem entender as coisas, porque está acontecendo de forma tão rápida. Imagine vocês, eu namorei Flávio durante o quê, meu Deus? A gente namorou durante 1 ano e casou depois de 1 ano. No nosso relacionamento durou 2 anos no total. Nesse intervalo de 2 anos a gente namorou, noivou e casou. E hoje, para honra e glória do Senhor, já vamos fazer aí 2 anos de casados. Ano que vem, essa semana a gente completou 1 ano e 9 meses. Então, bênção de Deus. Testemunhos que edificam. Quanto maior for a batalha, quanto mais doloroso for o processo, creia que mais linda será o seu testemunho. Mais incrível será a sua história. Então não tenha medo. Se tá doendo, permita Deus te curar. Se tá sangrando, permita Deus te sarar. Tá difícil, tá pesado, permita que Deus carregue para você. Entregue a Ele, que Ele fará todas as demais coisas. Ele agirá em seu favor. E eu digo isso com propriedade, porque eu já estive desse lado. O lado da dor, o lado da insegurança, o lado onde estava machucando, mas estava insistindo. Mas hoje o Senhor tem um convite para te fazer. Abra a mão, deixa aí que eu vou te honrar. Eu creio que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E você precisa crer também, mas é necessário obedecer. Então, você possa refletir no vídeo de hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado seu coração. Porque tem coisas que não são fáceis. Tem coisas que parecem loucas. Mas o Senhor está no controle. Se Ele te pediu, entrega. Se Ele te pediu, confia. Não deixe para depois. Ele vai te honrar. E eu creio nisso. Que você possa sair daqui com essa palavra. De que confiar no Senhor é a melhor escolha. Confiar no Senhor é a melhor decisão que você pode tomar. Amém? Foi muito lindo estar aqui com você hoje. Muito lindo dividir com você o meu testemunho. Espero que sua vida tenha sido ministrada, que o seu coração tenha sido ministrado com esse testemunho. Foi ótimo estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Eu quero te convidar se você chegou aqui até o final do vídeo, a deixar o seu like. Caso você ainda não seja inscrito, a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse aqui do canal, tá bom? E envie essa mensagem para algum amigo, alguma amiga. Você sabe que está precisando dessa palavra, para que ele possa ser também edificado e agir com obediência e com fé no Senhor. Amém? Beijo no seu coração, muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Deus, Ele é contigo. Confia que Ele fará todas as coisas acontecer. Beijo no seu coração, até semana que vem. Tchau, tchau.